Então, bom dia pessoal, vamos começar aqui o nosso primeiro dia de curso. E para quem ficou com alguma dúvida, a gente acabou de fazer uma aulinha sem gravação, pode perguntar lá no grupo se tiver alguma dúvida relacionado a como vai funcionar e tudo mais lá, que depois eu explico novamente. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aí bom, eu passei para vocês a questão do VirtualBox, né? Vocês podem fazer o download dele aí no... Coloca aí, virtual... Paga VirtualBox, agora não, eu acho que é .org. Isso. Faz o download dele. Aqui vai ter para várias plataformas. Eu acredito que a maioria deve usar entre Windows, Mac, aí alguns Linux. Então, não tem muita dificuldade, eu acredito, de fazer a instalação dele. Eu não tenho instalado ele ainda no meu computador. É um problema para acompanhar o curso? Eu diria até que não. O que eu vou até aconselhar vocês a fazer agora durante a aula? Se vocês puderem acompanhar mais do que executar os comandos e tentar me acompanhar no meu ritmo, talvez é mais interessante vocês assistirem, tentar entender um pouco mais, né? Do que daqui a pouco se deparar com um erro e daqui a pouco vai ter um aluno que vai de repente começar a questionar, olha, aqui está dando erro, não sei o que, né? Então a ideia é que eu não pare o curso para ir debugar o que está acontecendo com um aluno X. Então no final, sim, eu vou abrir para alguns questionários, algumas perguntas, algumas coisas assim. Se alguém achar que deve interromper a aula e levantar um questionamento, sinta-se à vontade. Mas eu, de preferência, não tragam assuntos voltados, tipo, eu estou tentando instalar aqui, está dando um errinho e tal, né? Isso deixa para depois. Eu até posso tentar fazer depois o quê? Uma aula no meio da semana, aí, a gente pega uma noite. Se eu ver que tiver muita gente tendo dificuldade ali no grupo, usem o grupo do Telegram para nós trocar ideia, mas se tiver dificuldade, eu abro de repente uma aula durante a noite, aí eu não vou conseguir garantir qual dia, né? Mas eu vou tentar abrir, e aí vocês podem trazer, e aí eu tento, nem que até um acesso remoto, se precisar ajudar alguém ali, fazer alguma coisa nesse sentido para tentar resolver. Mas acredito que a maioria não vai encontrar problema. A forma que eu também vou explicar, eu vou tentar passar assim o mais claro possível, sem muitas linguagem técnica. Até ontem na sala de teste lá eu comentei que ao decorrer dos anos eu não fui muito lendo teoria das coisas, eu fui mais tentando aprender na prática como funcionava para depois acabar lendo. Então para mim é uma forma que para quando eu vou estudar algo novo, eu consigo aprender de forma mais fácil, sem medo, vamos dizer assim. Porque se eu começar a olhar para um monte de sigla e nomes complicados, a minha mente trava. Ela já diz, putz, isso aqui não é para mim. Então, se eu começar a fazer, eu vejo que já a mente vai destravar. Eu dou um exemplo quando eu comecei a aprender Huawei, né? Lá no início, hold policy, fazer com community, não sei o que, eu disse, isso aqui, né? Aí comecei a fazer, eu disse, isso aqui não tem mistério nenhum. Então eu acredito que não vai ser diferente aqui com vocês. Então, se não tiver a VirtualBox, não tem problema. Eu vou ensinar toda a aula aqui usando o VirtualBox. Até ele não está no meu computador, ele está no notebook que está aqui do lado. Eu instalei a versão do VirtualBox lá e estou rodando aquela configuraçãozinha que eu gerencio ele via web. Então literalmente lá eu tenho um Debian 11 rodando sem mais nada, só com o VirtualBox. Tenho um Apachezinho com PHP para rodar esse PHP VirtualBox. Mas se vocês abrirem ele no computador de vocês, ele é o mesmo, tá? As configurações aqui, na verdade a versão 7 aqui deu algumas alteraçõezinhas aqui na interface, mas as configurações aqui vão ser todas iguais, tá? Então eu vou criar uma VM aqui para nós fazer a instalação do Debian.
Eu vou tentar usar todos os tutoriais aqui possíveis que a gente for ir treinando, né? Para vocês ir entendendo como que funciona aqui a parte do... Como funciona não, né? Para vocês irem achando o material aqui dentro do próprio blog, né? Outros cursos eu tinha feito uma apostila, nesse não, eu não vou ter uma apostila propriamente dito, mas vou tentar seguir os tutoriais, porque a maioria das coisas estão nos tutoriais, então acho que não fica mais legal, até porque sempre que surge alguma correção e alguma coisa, eu vou lá no tutorial e já corrijo elas, tá? Se vocês têm outro virtualizador e queiram utilizar um outro que não seja o VirtualBox, não tem problema nenhum, tá? Deixa eu só arrastar essa tela para o outro monitor, que daí se alguém chega eu consigo visualizar que vai entrar. E consigo também acompanhar aqui o chat. Então vamos lá. Primeira coisa, vou criar uma máquina nova, né? Vou chamar ela aqui do nosso DNS1, pode ser. Então a plataforma aqui é Linux, eu vou selecionar 64 bits, vou dar um próximo, vou definir aqui o quanto de memória RAM, né, ele vai ter. Vou colocar aqui para ele criar um novo disco. O tipo pode ser VDI, que é o próprio do VirtualBox. Fixo ou alocado. Então, o que vai acontecer aqui? Se você selecionar dinâmico e vocês colocarem lá 100 GB de disco, ele não vai criar um arquivo de 100 GB de disco lá dentro do servidor. Ele vai criar um arquivinho pequeno lá com alguns meguinhas que vai ser teu disco. E conforme esse disco for crescendo, né, conforme você vai instalando coisa dentro desse servidor, ele vai aumentando. Então eu recomendo que vocês usem o dinamicamente aqui do que o tamanho físico. Porque o que vai acontecer? Imagina você tem no teu notebook aí, tem um SSD de 256, né? Tu vai lá e bota 100 GB aqui, ele vai alocar já os 100 GB, então não é legal. O dinâmico fica mais interessante. Qual o tamanho que a gente vai usar de disco para os laboratórios aqui? Pode usar, sei lá, 8 GB já é mais que suficiente, porque basicamente o sistema instalado ele ocupa um pouco mais que 1 GB. Então, todas as configurações que vão ser feitas são texto, né? Então acabam não usando nada. Até depois, quando eu for comentar qual hardware usar, quanto de memória, isso para o servidor, eu vou entrar um pouquinho mais nesse detalhe. Mas para o nosso laboratório, bem tranquilo. Eu vou colocar 10 GB aqui, tá? Só para ilustrar mesmo. Como está usando o dinâmico lá, né? Então ele não vai gastar. E se usasse também não teria problema. Beleza. Então criou-se lá a nossa maquinazinha. O que eu vou fazer aqui? Eu vou vir em configuração e agora nós vamos ajustar algumas coisas aqui dentro. Primeira coisa aqui, vocês podem vir em redes, né? Em vez de usar a placa no modo NAT, o que seria o modo NAT aqui? Ele vai pegar o IP do nosso computador e fazer um NAT. Ele vai criar uma subrede para o PC, para a tua máquina virtual, né? E vai natear. Não é essa a ideia. Então vocês mudam para placa em modo bridge e aí vocês selecionam a interface de rede, né? Normalmente no Windows aqui não é ETH e nem WLAN, né? Ele vai ter, dependendo do Linux também vai ter outro nome de interface, né? Mas aí você escolhe a interface física lá associada, beleza? Se vocês quisessem criar mais interface de redes, vocês poderiam habilitar aqui mais interfaces. Por enquanto eu não vou. Depois mais para frente a gente vai fazer alguns exemplos mais elaborados. Áudio, não preciso, né? Como vai rodar no nosso Linux lá sem, né, numa máquina virtual, ele não vai ficar reproduzindo música lá nem nada, né? Aqui dentro do sistema, vocês conseguem administrar algumas coisas aqui. Então, qual é que vai ser a ordem do boot, né? Temos disquete? Posso até desmarcar, porque nem tem disquete, né? Então, se quiser jogar para baixo, se quiser deixar marcado também não vai mudar nada. Então, o nosso disco, ele vai ler o nosso CD aqui, no caso, né? E em seguida o disco rígido. Processador, eu posso lá e aumentar o número de processadores, caso eu deseje, né?
Então eu vou colocar aqui 4 processadores, então é um i5 ali, né? A aceleração aqui pode deixar tudo no padrão aqui. Caso vocês queiram mexer lá com memória, baixar, aumentar, dependendo como é que está o computador de vocês, vocês administram. Se vocês colocar 512, de repente o computador de vocês tem pouca memória, se quiser colocar 512 MB lá, vai funcionar, tá? O laboratório é bem simplinho, tu vai ver que quando nós instalar aqui ele ocupa em média uns 200 MB assim, para rodar o sistema operacional. No meu caso aqui em monitor, eu vou ter a tela remota habilitada, porque como isso aqui está rodando numa máquina à parte, né, é diferente do VirtualBox que está no meu computador, que eu vou conseguir dar um start e ver a janelinha aberta. No meu caso web eu não vou ver, né? Então se fosse aqui, ó, deixa eu abrir de novo o VirtualBox, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Então aqui quando eu dou um start, ele vai carregar aqui, ó, a minha janelinha com o sistema, né? No meu caso, ele como está um PC remoto, virtualizando web, eu não tenho essa janelinha aqui, né? Então o que eu faço? Eu habilito o serviço remoto, ele vai usar uma dessas portas aqui. Aqui eu defino para quem ele abre isso, né? Então vou deixar aberto para todos, está rodando aqui dentro da minha rede, não precisa me preocupar. Então, ok. Feito isso, eu pedi para vocês baixarem a distribuição o Debian, né? Opa. Deixa eu abrir aqui. Se vocês não lembrar onde baixar ele, eu deixei, tem um linkzinho aqui do lado e eu tenho duas versões aqui, a normal e a non free. As duas meio que direcionam já para MD64, eu acredito que vai ser difícil instalar um 32 bits hoje em dia. Então vamos lá, o que nós temos de diferença no Debian? E por que eu uso o Debian e gosto? Eu sou fã, vamos dizer assim, dele. Deixa eu só ver que tem alguém ali no grupo que não está conseguindo entrar. Deixa eu só ver aqui. Beleza, tenta ajudar ali no grupo Telegram se alguém não está conseguindo entrar. Eu agradeço. A princípio é só clicar no link, botar o nome lá e pedir para participar. Então assim, Debian, por que eu gosto muito dele? Bom, ele é uma distribuição raiz, né? Ele não é baseado em outra distribuição. Por exemplo, vocês pegam o Ubuntu, ele é baseado no Debian. O Debian, ele tem uma como é que eu vou dizer? Me fugiu a palavra. Mas assim, o projeto Debian, ele tem uma base muito consolidada em ser estável, né? Então assim, às vezes o pessoal diz, pô, mas eu não instalo o Debian, eu prefiro instalar o Ubuntu, porque no Ubuntu a versão é mais nova. E realmente, no Ubuntu vai ser a versão mais nova. Então, hoje, se você sobe um DNS no servidor Debian, a versão do bind, ele provavelmente é inferior à do que está rodando no Ubuntu, né? Por quê? O Ubuntu, ele se baseia, o repositório do Ubuntu, ele é baseado na versão beta, né? Na versão testing do Debian. Então, por que não usar o Ubuntu? Eu me sinto muito mais confortável com o Debian pela sua estabilidade. Então, assim, o pessoal que está por trás dos pacotes, normalmente ele é muito testado. Por isso que não sai uma versão todo ano do Debian igual sai do Ubuntu, por exemplo, né? Então, até agora, quando saiu a versão 22 do Ubuntu ali, é que melhorou alguns pacotes, porque antes, quando eles fazem a versão de meio de campo ali, não a long term deles, né, a LTS, acaba que usando os pacotes muito quebrados. É muito fácil do sistema quebrar, sabe? Então, eu tenho como base, assim, para servidores, preferencialmente sempre o Debian. Eu acho que eu tenho um servidor que tem rodando Ubuntu, que aí porque eu precisava algumas coisas, algumas versões mais nova e porque sei lá, a plataforma lá que exigia que fosse Ubuntu no caso, né? É claro que eu sempre dou uma remendada nele em algumas coisas.
Então, assim, da distribuição Debian em si, nós temos aí a versão stable, que é a versão 11, e tem a versão testing, né? Eu vou usar, é óbvio que a estável versão 11. Dentro dela, a gente encontra algumas coisas que são o quê? O projeto Debian, eles sempre vão usar tudo que for open source dentro dos pacotes. Até se vocês observar quem é mais antigo um pouco em Linux, versões anterior ao Debian 8, se eu não me engano, o MySQL era o MySQL no Debian. Então, quando você dava lá um instalar MySQL, instalava o MySQL. Hoje em dia, quando você se dá um apt e instala o MySQL, instala o MariaDB. Então, por que isso? Né? Porque o MySQL acabou sendo vendido. O MariaDB é um fork do antigo MySQL, que foi dado continuidade e continua sendo open source. Então, o Debian sempre vai ter tudo open source. Qual que é o problema disso? A maioria das pessoas que acabam pegando um Debian para fazer uma instalação, por exemplo, numa máquina física final, até mesmo num computador, num desktop, ele sempre tem um impasse com... Pô, não reconheceu o meu drive, não reconheceu minha placa de vídeo, não reconheceu minha controladora, né? Provavelmente quando vai fazer em servidores, né? A minha controladora não reconhece isso ou aquilo do meu servidor Dell lá, por exemplo. Então, o que acontece? Como a versão normal dele é totalmente baseada em open source, nós temos lá alguns drives de controladora, alguns drives de placa de vídeo que eles não são open source, né? Então, ele não consegue reconhecer de certa forma e você vai ter que baixar o drive, fazer a instalação, né? E assim por diante. Então, dentro do Debian ali, a gente vai encontrar essa distribuição, que é normal, sem nada, totalmente open source, e tem uma versão no free. Então, essa versão no free, ele conta com vários software, driver e tudo mais, que o nome já diz, né? No free, né? Não gratuito, ou seja, que são proprietários. Então, por exemplo, tu pega o drive da NVIDIA, ela é um drive proprietário. Tem para Linux? Tem. Tu pega um drive de uma controladora, né, que está fazendo lá no servidor, tu está fazendo RAID, tu não consegue visualizar aqueles HD, provavelmente tem um drive proprietário. Então, qual que é a melhor distribuição? Qual é a melhor versão do Debian para te baixar? A No Free. Porque é a mesma coisa que... Eu já tive isso aqui. O pessoal usa o Ubuntu, por exemplo, e diz, não, eu instalo o Ubuntu no meu servidor, ele reconhece tudo, né? Funciona a minha controladora, não sei o quê. Mas ele não tinha noção que existia uma versão do Debian que contém já esses mesmos drives proprietários. Então, sempre que vocês vão instalar numa máquina física, eu sempre vou recomendar que vocês usem a No Free. Se vocês forem instalar numa máquina virtual, posso instalar a normal? Pode. Eu posso ter o No Free posteriormente? Pode. Isso basta você incluir esse cara no repositório. Então, basicamente, é você ir lá escrever do lado, e nós vamos ver isso, do lado do repositório esse No Free. E tem, junto com essa distribuição No Free, a gente também tem o Contrib, aí, que a gente vai encontrar alguns outros pacotes de pessoal que contribui com o Debian também. Por exemplo, o RAR, por exemplo, é um exemplo disso. Tá? Não sei se ficou uma noção aí. Aqui nós temos nesse tutorial um passo a passo de como fazer a instalação então do Debian. Botei limpa aqui, mas no final das contas é limpo, mas a ideia aqui é fazer uma instalação sem muita frescura. Então vamos lá, eu vou pegar a minha máquina aqui e vou ligar ela, tá? Então vou ligar ela. Como eu já dei boot aqui pela primeira vez, ele me pediu qual é o Linux que eu vou usar. Senão ele vai abrir uma telinha tipo assim. Lá no PC de vocês podem procurar pela ISO, né? Então seleciona lá a ISO que vocês querem fazer o boot. Eu vou iniciar aqui e aqui vai ser um pouquinho diferente, tá? Para mim acessar agora aqui, tá? Então tá lá, tá ligado? Se eu olhar aqui abrir aqui, ó, tá lá.
Então, só que eu não consigo mexer, né? Essa versão web do VirtualBox, ele até tem aqui um flash, que nem há muito tempo que não existe mais. Até deveriam até remover esse botãozinho aqui. Ou, de repente, melhorar o projeto aqui. Até dei já uma fuçada ali. Eu gostei que essa versão do PHP VirtualBox, na verdade, ela morreu. O projeto lá em si original, ele está na versão 5, né? O resto, tudo a galera que tá atualizando aí. Então, a única coisa que eu vou fazer aqui, então, quem for instalar o VirtualBox aí web e queira usar, né? Então, eu vou usar aqui o RD Desktop e eu vou colocar aqui o IP do meu servidor. Então, o meu servidor lá está rodando num 172.18.18.12 e a porta ali é a 9000. Então, já vamos ter uma janelinha aqui. Que tem um ponto negativo aqui que eu não vou conseguir dar zoom, tá? Mas aqui no eu deixo. Se vocês tiverem, se tiver ruim a resolução de grão, se estiver pequena, né, vocês me avisam aí, beleza? Então, basicamente aqui, vou usar o net install, posso usar só install também. A única diferença é que uma vai abrir uma interface, o gráfico vai ter um mouse e o outro praticamente não. Mas os passo a passo que são todos iguais, independente de qual você escolha. Eu vou até botar o gráfico aqui porque acho que ele fica um pouquinho maior. Beleza? Então aqui, no passo 1 aqui, nós vamos selecionar português. A maioria do pessoal diz, Rudy, eu vou instalar inglês. Não, instala português. Por quê? Ele vai instalar... por exemplo, você vai instalar uns ABICs da vida lá e vai dizer, putz, você não tem suporte a português, né? Então, pode selecionar sempre em português. Ele já está totalmente traduzido, não tem problema nenhum usar em português, tá? Então, seleciona português, português do Brasil. Ele vai te pedir o teclado. Ele vai ir para detecção de redes. E, normalmente, se tiver um DHCP na rede, ele vai pegar, né? Então, no meu caso, tem um DHCP na rede, mas eu vou querer instalar ele com IP manual, né? Vou deixar para fazer a configuração de rede com IP manual. O que a gente vai fazer aqui é a hora que ele aparecer aqui o nome do host, eu vou dar um voltar aqui embaixo e aí eu consigo selecionar o IP manual. Então, ó, chegou no Debian. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um voltar. Isso aqui, inclusive, está... Se não tem DHCP, ele vai dar um erro lá que falhou, né? E aí vai acabar voltando lá para a parte de configuração. Então, vou lá embaixo, vou dar deixa eu pegar o meu mouse lá que está perdido, ó. Vou dar um voltar lá. Deixa eu ver. Então, aqui eu vou configurar manualmente. E aqui eu vou usar uma classe de IP que eu quebrei já aqui dentro da rede. 172.19.2/24. O meu gateway é o 1 e servidor DNS aqui eu vou selecionar o 1 mesmo aqui, só para vamos ver se eu consigo ter resposta aqui. Eu não vou ter. Já sei por quê. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ligar meu roteador de borda aqui. Deixa eu ligar ele aqui. Deixa eu lembrar aqui. Deixa eu só ver o negócio. Placa rede interna. Tá. O que eu fiz aqui só para vocês entenderem? Tá, aqui eu cometi um erro. Eu vou fazer vou usar esse programa aqui super moderno para desenhar redes. Não sei se vocês conhecem ele. É só para vocês entenderem. Eu tenho esse meu roteador. Eu tenho essa servidor, vamos chamar assim, né? Dentro dele a gente tem virtualizado um MikroTik, que é esse cara aqui.
E então o nosso Debian ali também está virtualizado. O meu PC está ligado aqui. Então basicamente eu estou na mesma rede do servidor aqui. Na verdade a gente está aqui no meio, temos um switchzinho. Então tá aqui, ó, servidor, meu PC. Aqui está nosso MK e aqui está nosso Debian. A lógica aqui é o seguinte, então o nosso Debian está conectado aqui e esse servidor, esse cara está, né, ligado lá. Então essa placa aqui é compartilhada e aqui não. Então eu preciso selecionar a placa correta aqui para chegar no IP correto. Então deixa eu ver se eu pingo no 1, ó, pingo no 1, que é o nosso MikroTik aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Se eu olhar aqui, ó, configurações, rede, então tem aqui o adaptador. Temos aqui ETH0, que é a placa que está indo, né? Se meu MK está indo lá para o meu switch. E o adaptador 2 está uma rede interna. Então essa rede interna que eu vou selecionar aqui para o nosso amigo Debian aqui. Então só corrigir lá, configurar aqui, rede, e eu vou selecionar aqui, vezes em modo bridge. No de vocês vão usar bridge, tá? Que no de vocês o virtualizador é o próprio PC, então o Debian de vocês vai estar ligado direto à rede de vocês. Aqui é porque eu tenho um MK aqui no meio do caminho. Não sei se deu para entender aí. Então vou botar lá, rede interna e net aqui. Ok. Ó, pingando no 2 lá que eu coloquei no nosso Debian aqui. Vamos ver se ele não der pau aqui para frente. Vou colocar aqui DNS1 só para ilustrar mesmo. Nome de domínio. Se vocês têm algum domínio e vocês vão, por exemplo, esse servidor vai ser o ns1.remonte.com.br. Vocês podem passar. Eu vou ensinar onde é que vocês ajustam esse domínio aí também. Então, vou deixar sem nada. Vou colocar uma senha de root aqui bem difícil. 1, 2, 3. É óbvio que vocês não vão selecionar 1, 2, 3. Vou criar um usuário remonte. Vamos colocar uma senha também bem difícil aqui. Aí você seleciona a região. Essa região é mais para questão do fuso horário, né? Então vou selecionar aqui Rio Grande do Sul, que é onde eu estou. Agora ele vai para questão de particionamento. Deixa eu só jogar aqui o tutorial para, né? Então, configurou manualmente, selecionou o DNS. Se quisesse colocar lá mais que um, dava um espaço. Nome, vai criar os usuários. E aqui na partição. Então aqui, qual que é a forma de nós fazer o particionamento? Tem muita gente que pega e faz o quê? Separa, né? Separa o home, separa o var, faz um monte de partições. Eu vejo que isso não é necessário para uma máquina virtual que vai rodar, por exemplo, um DNS. Não tenho por que eu separar. Para mim, não faz sentido quando é uma máquina virtual já tu querer fazer particionamento nela. A não ser que tenha algo muito bem específico lá, porque às vezes acontece, o cara faz o quê? Ele usa a configuração de particionar o disco separado, né? Por exemplo, a maioria faz isso aqui, ó. Vai ali usar disco inteiro, beleza? Seleciona o disco e vem aqui, seleciona isso aqui ou o home separado. O que acontece? Praticamente o sistema operacional, ele fica... todas as configurações e arquivos, eles vão ficar dentro de algumas partições. Então, tudo que cresce dentro do nosso Debian, provavelmente ele está dentro de var, né? Então, o banco de dados vai estar no var. Por exemplo, tem uns ABICs, né? Vai estar dentro do var. Então, só que quando você seleciona, por exemplo, o home separado, então assim, eu tenho, no meu HD aqui eu tenho 10 GB, né? Se eu botar o home separado, ele vai colocar bem pouquinho espaço para o sistema e vai deixar o máximo para o home. Porque o que ele entende? Que esse cara vai usar essa máquina com o intuito de desktop, onde ele vai ter o seu usuário desktop, onde ele vai mais ter dados, né? Então,
downloads, né? É isso que para ele vai achar interessante. Então, para a nossa VM, não é interessante isso. Então, se tu vai fazer um exemplo, um Zabbix virtualizado, e tu começar a ter banco de dados, quando vê, tu encheu em 5 dias o HD, né? Porque tu acabou selecionando o home separado. Então, ele deixou a maior parte, o home lá, que tu nem vai usar para nada. Porque em em um servidor aí, no caso, né, o home vai ficar até o usuário e não tem nada lá dentro para crescer, né? Basicamente é ter o usuário para logar e mais nada, né? Então pode usar aqui, ó, todos os arquivos numa única partição e já era. Então aqui ele já vai pegar, ele vai sempre tentar criar um espaçozinho para swap e vai deixar o resto para o disco, né? Então Ô, podem professor, fazer. Oi? o LVM, ele é o que mesmo? Consegue me explicar? Com o LVM, tu consegue espichar de forma fácil a partição. Então, se tu for fazer uma instalação onde tu tem ideia de, por exemplo, vou colocar 10 GB agora e semana que vem eu quero passar para 20, o LVM vai te facilitar muito mais essa vida. Tu consegue mudar isso com a máquina até ligada, sabe? Agora, se tu chegar com só tu tem que cuidar muito com o LVM aí, não perder as partições. Para quem é iniciante eu não recomendo, tá? Os caras já é nível mais hardzão, aí pode ir. Mas só para dar uma pincelada então, por exemplo, se chegar, eu montei o meu disco dessa forma, né? Putz, eu coloquei 10 GB só e eu vou instalar um Zabbix, eu preciso ter 100 GB aqui, né? Se lá meu disco tem esse espaço, eu consigo repassar aqui, o que você pode fazer? É desligar a VM, o servidor, coloca um live CD do Ubuntu, que seja, abre o Gparted lá e você consegue redimensionar lá a partição e aí você volta para o sistema lá e consegue fazer o ajuste. Tá? Então vou finalizar aqui o particionamento. Ele vai pedir se eu tenho certeza que eu quero fazer isso. Sim. Vou rodar aqui. Enquanto ele instala aqui, ó, nessa parte aqui, deixa eu ver onde é que tá. Nessa parte aqui onde você seleciona, se você entrasse lá em modo manual, para quem quer fazer RAID via software e deseja, por exemplo, eu tenho um servidor, né, que não é bem um servidor, não tem controlador, mas eu quero colocar 2 discos, por exemplo, né, e espelhar um no outro, ou quero colocar 4 discos e espelhar 2 para 2 e fazer um RAID de 10, que é o que eu particularmente uso em 99% de todo mundo que eu atendo e consigo, né? Nem sempre eu vou conseguir que a pessoa faça isso, mas eu vou sempre usar o RAID 10, porque a gente tem o que no RAID 10? Então, o RAID 1 é o espelhamento de um disco 1 para 1, né? Porém, um espelhamento de 1 para 1, você vai perder velocidade de disco, porque ele acaba, né, tendo que gravar em 2 discos. Aí tem o RAID 0, que é a soma de 2 discos. E essa soma de 2 discos, ela tem, né, é óbvio que ela vai aumentar a velocidade, então porque ela vai dividir a carga disso. Então, para quem precisa uma super velocidade de disco, né, o RAID 0 é o que tem de melhor. Porém, se der um pau, ferrou, né? Então, a preocupação do cara que vai montar uma VM com RAID 0 é ter outras VMs com RAID 0 também e espelhando essas bases de dados, backup e tudo mais. Mas o RAID 10 ele tem o quê? O RAID 1, então ele vai somar 2 HDs, ele vai pegar outros 2 HDs e vai somar, então no mínimo você precisa ter 4 discos, né? E aí ele vai pegar esses 2 e 2 espelhados e vai fazer um RAID 0 deles. Então você tem o RAID 10. Então, capacidade é óbvio que você vai ter. Então, se tu tem 4 discos de 500 GB, né? Você vai ter no final das contas apenas 1 TB, não vai ter 4.
porém você vai ter uma baita redundância, você vai ter velocidade e, se queimar 2 discos, ainda você tem um sistema funcional. Então, quem quer fazer RAID via software, não tem uma controladora, consegue também fazer aqui na hora da instalação. Ontem eu passei um link de um curso que o Gabriel fez no passado comigo, e ele ensina a fazer essa instalação via RAID lá. Então, nas aulas dele lá é mais voltado a um Linux básico, que não é tão básico assim, mas tem lá, se alguém quiser dar uma olhada, vocês encontram isso até no YouTube, eu já vi videozinho explicando como fazer aqui. É bem fácil, não é muito difícil não. Então, para vocês terem uma redundância, o que é o problema do RAID via software, né? É que basicamente, né, o sistema operacional não pode ter problema, né? Um outro fator negativo é que se um disco parar, você vai ter que estar monitorando isso de uma outra forma, né? Então você vai ter que olhar se os discos, as partições estão montadas e tudo mais. Tem alguns comandos que você consegue visualizar isso. Já quando é uma controladora, você tem um servidor que está controlando isso. Por exemplo, você pega um Dell que tem a iDRAC, né? A iDRAC tem como você ativar SNMP. E via SNMP você consegue pôr nos ABICs lá, monitorar o teu hardware, né? E aí, se um disco vir a falhar, ele vai te alarmar. Inclusive, quem não conhece, lá no meu GitHub tem um monte de template de ABICs lá, e tem o da iDRAC lá dentro também. Então, ajuda bastante também, beleza? Então aqui, ler mais mídias, né? Então vou dizer que não precisa ler nenhuma mídia. Um detalhe que eu esqueci aqui, essa versão que a gente baixou, ela é a NetInst, ou seja, a gente precisa ter internet para fazer a instalação. Então durante a instalação ele já vai instalar os repositórios, enfim, os pacotes mais recentes que tem. Então tem que ter internet para fazer a instalação, senão vai dar pau. Então, vou selecionar Brasil, né, para ele achar o nosso repositório. Vou pegar aqui o deb. Que eu acho que é o genérico aqui, tem servidor espalhado pelo mundo. Não temos proxy. Vou dar um avançar. Agora vamos ver se ele tem internet aí, que eu fiquei na dúvida lá, aquela minha gambiarra de rede. Jim, um aluno ali pediu para tu aprovar a entrada dele, não sei se tu viu já. Quem que pediu? Eu tenho aqui... Mike Silva. Eu não tenho ninguém aqui para aprovar, tá? Mike tá aqui? Mike. Isso, pede para ele entrar, tentar fechar e abrir de novo lá, porque eu aprovei. Bom, já que agora olhando aqui, para banco de dados, RAID 10 é interessante. Para banco de dados, o RAID 0 seria mais interessante, porque vai ter muito mais velocidade. Quanto mais disco você colocar, por exemplo, eu vou fazer um RAID 0 com 8 SSDs. Então tu vai ter aí a velocidade de 8 SSDs trabalhando junto. Então tu vai ter muita performance. O RAID 10 ele sempre vai ser melhor que o RAID 1. O RAID 1 sempre vai te reduzir a capacidade. Então, se tem lá um SSD que a velocidade é 600 MB e tu colocar 2 SSDs fazendo o RAID 1, provavelmente ele vai dar uma quebrada nesses 600 MB. Ele vai reduzir. Se você colocar 2 SSDs de 600 em RAID 10, provavelmente você vai ter uma taxa ali de uns 800 a 900 MB de velocidade. Então, já vai ter uma leitura escrita bem maior. Isso, em relação ao LVM. Tá? Mas eu tô com a minha janelinha aberta aqui do outro lado. Se alguém solicitar aqui, vai aparecer para mim aceitar, beleza? A princípio não chegou a solicitação. Só ver se está gravando, né? Vai que não esteja gravando. Não está gravando. Bom, seguindo aqui então. Deseja participar do concurso de utilização de pacotes? Eu sempre mando responder sim. Por quê?
O que vem a ser esse participação de pacotes? Toda vez que você instalar um pacote no seu Debian, ele vai acabar informando lá o pessoal do projeto, olha, alguém instalou o bind, né? Então, o que vai acontecer? Nas próximas distribuições, provavelmente esse pacote ele já vai estar na ISO padrão deles. Então, eles vão tentar fazer esse tipo de coisa. Então, eu sempre recomendo sim. Na verdade, você vai estar ajudando o projeto aí, tá? Não tem nenhuma... não é passado nenhuma informação, nem nada. Tá? É só referente aos pacotes que estão sendo instalados. Então, o cara instalou o Radius, né? Instalou o FreeRadius lá na máquina. É só um número para ele saber o que estão sendo mais pacotes utilizados. Então, isso contribui com o projeto para... Às vezes, uma das coisas aqui, o pessoal... Rudy, na versão X o pacote e tal não está instalado, né? Não vem por padrão, não sei o que. Então, se todo mundo começar a usar aqui a informação, né? O pessoal daqui a pouco começa a visualizar aquele pacote que para você é importante, mas o pessoal não está dando muita bola, eles vão começar a dar bola então para ele. E aqui é a parte mais importante do nossa instalação. Eu sempre digo quando alguém me pergunta, eu nem mando o resto, né? Eu só digo, quando chegar nessa parte você desmarca tudo e marca só SSH. Muitos marcam utilitários de sistema aqui padrão. O que vem aqui? Para te falar a verdade, faz tanto tempo que eu não marco essa opção que as versões mais antigas do Debian acabavam instalando muito lixo quando marcava aqui. O traceroute vinha. Tinha alguns pacotinhos assim que o pessoal sentia falta, mas todos eles você consegue instalar depois via apt. Então não precisa marcar os utilitários. Sendo bem sincero, eu nem sei o que vem no Debian 11 aqui, mas antigamente ele montava um servidor servidor de e-mail, abre aspas, né? Mas ele instalava o Extim lá dentro para ter um serviço de e-mail. E acabava que o que ele fazia? Ele abria a porta 25. Então pensa comigo, eu vou instalar um servidor para o meu DNS, e se ele instalar alguma aplicação que fique, eu acredito que isso já não existe mais. Mas se ficar com a porta... vamos supor, ele instalou o Extim, que é um serviço de e-mail lá dentro, e ficar a porta 25 aberta, exposta para a internet, e esse servidor tiver um IP público, ela pode ser uma porta de entrada para um hacker. Então, às vezes o cara instala um servidor desse, não atualiza tudo mais, e ele nem sabe que instalou aquele serviço de e-mail, e quando viu, o servidor dele foi hackeado, alguma coisa nesse sentido, por uma vulnerabilidade daquele pacote que ele nem imaginou que tinha instalado. Então, deixa só SSH, que é o que a gente vai usar para acessar remoto, e mais nada. Até se tu não quiser instalar o SSH, tu pode tirar fora, e depois que tu tiver a máquina rodando, tu consegue dar um apt install SSH e ter o SSH. Então ele já baixou aqui da internet, né, as versões mais recentes, instalou. Aqui ele vai pedir se você quer instalar o Grub. Sim, senão não vai iniciar a máquina, né? Não vai ter um cara para gerenciar o boot dela. Então, sim, né? E aí ele vai pedir qual a partição aqui que tu vai querer instalar. O teu Grub, né? Então tu vai selecionar ali o teu disco. No meu caso é o /dev SDA. Está finalizando. Então essa é a tela do nosso Grub, né? Vou dar um continuar aqui, ele vai reiniciar a máquina e vamos ver o que acontece aqui, então. Então entrando no Grub, beleza? E já logou. Então vou acessar a minha máquina aqui.
um IP-CA, eu vou ver o IP que ela está. Se você instalou a máquina e ela está com DHCP, e você acabou dando um avançar lá e você quer ver o IP que está na máquina para poder acessar via SSH, né? Você pode usar IP, espaço A, ele vai te mostrar ali o endereço IP. Então, se passar o "-c" ali, ele vai te dar colorido ali. Então, tá lá o meu IP 172, acredito que esteja pequeno, eu já vou sair disso aqui e vou logar no meu terminal que fica maiorzinho para vocês. Tá, então, já vou fechar aqui e vamos acessar agora pelo meu terminal aqui. Agora vamos começar a encolher isso aqui para cá. Deixa eu dar um zoom a mais aqui. Então, SSH. Para você fazer um SSH que você envia a terminal, você passa o usuário, né, arroba. Como o meu usuário como eu estou logado aqui no meu terminal, estou usando o ZSH aqui, mas se eu abrir o bash, né, o meu usuário que está logado aqui é o remote. Então, quando eu não passo o SSH aqui, se eu passar o SSH sem o nome de usuário, automaticamente ele vai estar usando o usuário que eu estou já logado na máquina. Então, automaticamente aqui ele já entra com o usuário remote. Aqui, como esse IP provavelmente eu já usei em outras máquinas e tinha outra key lá, só rodar esse comandinho aqui que ele dá de sugestão, ele vai remover lá e vocês logam de novo que vai funcionar. Professor, Oi, geralmente sim. quando a gente instala pela primeira vez, geralmente ele não vem tipo assim, pra gente acessar com boot ou com qualquer terminal. Que milagre é esse que o teu veio com com SSH? Tu disse, já vim com o SSH instalado, isso? É tipo assim, ó, se eu instalar aqui agora por exemplo, um Debian no meu VirtualBox, eu não Uhum. consigo acessar ele através do boot, por exemplo. Eu tenho que ativar o SSH na porta 22. Aqui durante a instalação, tu chegou a marcar essa opção aqui, ó, na hora de selecionar os pacotes. Cadê? Acho que Opa, para baixo aqui. Aqui, nessa parte você selecionou o SSH? Geralmente eu seleciono ele. Tu tem que marcar. Quando tu marca o SSH, automaticamente a porta padrão, o SSH, se eu rodar aqui, ó, deixa eu virar root aqui, com sum menos, 1, 2, 3, e eu vou rodar aqui ss menos, depois eu passo esses comandos, tá? Mas se eu colocar aqui, ó, list, que são as portas grep, né? Quais as portas que estão sendo ouvidas aí, então, ó, só tem a 22, que é o SSH instalado. Se caso tua máquina não estiver funcionando o SSH, tu não consegue fazer um SSH no VirtualBox, o que você tem que analisar aqui, ó? Você vai lá nas configurações, tá? E você analisa aqui em redes, ó, se ela está em modo bridge. Então, porque se tu deixar ela em NAT, provavelmente o IP, se tu for lá olhar, dar um IP-CA, você vai ver que está um IP lá bem aleatório que não é o da classe da tua casa, aí, da tua rede interna. Então, quando você colocar modo bridge aqui, ele vai receber um IP da tua rede ali. Qualquer coisa dá um reboot que ele pega o IP de novo ali, se precisar. Entendi. Tá? No meu caso, eu usei rede interna porque eu estou nesse cenário aqui. Então, o meu cenário ele diz o quê? Então, isso aqui é o meu roteador aqui de casa no meio do caminho, tá? E eu tenho lá o meu servidor virtual, que é outra máquina, não é o meu PC, tá? Então, como ele não é o meu PC, ele não está rodando esse Debian aqui dentro do meu PC. Ele está rodando lá numa outra máquina. E eu fiz o quê? Eu deixei o meu MK acessar a porta do meu roteador e eu fiz um roteador lá para o meu servidor. Então, o meu MK, ele está em modo bridge essa primeira porta e essa porta aqui está rede interna. Então, quando o meu PC vai acessar esse cara aqui, na verdade tem um roteador virtual no meio do caminho. Então, por que isso? Porque eu quero tentar demonstrar no curso exatamente que a gente tenha lá um roteador. Provavelmente na rede de vocês vai ser um roteador de borda, vai ser um roteador lá que tem alguma coisa que estão ligados o servidor de virtualização dele lá dentro, né? Bom, essa seria a ideia do cenário aqui. Tá? Então só verifica isso que pode ser essa questão aí.
Então aqui, finalizou a instalação, né? Acessei via SSH. Dentro aqui no final da instalação, eu recomendo algumas coisas, né? Então aqui, ó, IP address ou IPA também funciona. Ele vai te informar o endereço IP. E lembra que eu falei no início lá do Contrib ou No Free, né? Eu acabei instalando a versão No Free. Então o que acontece? Se eu editar, vocês conseguem ler o LADK aqui? Se não, tento dar mais um zoomzinho aqui. Opa. Vocês conseguem ler aqui? Deixa eu catar o chat de vocês aqui. Não. Tá pequenininho isso aqui para vocês? O terminal de cada. Não. Esse aí dá, esse aí tá dando. As duas, assim, a metade de cá e a metade de cá, tá dando para visualizar? Tá de boa. Só não tá dando aqui pra ver dentro da caixinha aí embaixo aí. Depois de agora adicione o final de cada Ah, tá, repositório. não. A caixinha de baixo aqui, tranquilo. Não se preocupa que eu vou abrir ela aqui do lado, tá? Mas o comando nano aqui, etc, dá para ver aí? Dá. Bom, enfim. Se não der para ver aqui, eu vou colar ele aqui no terminal, né? Então, eu vou editar o quê? O repositório do Debian. Então, /etc apt, né? O apt é o gerenciador de pacote, e source list, a gente tem aqui dentro o nosso repositório. E aqui dentro vocês podem ver que, deixa eu tentar abrir um pouquinho aqui, que nós temos aqui, ó, o Contrib No Free já incluído. Então, aquela distribuição que a gente fez o download já incluiu eles aqui dentro. Eu posso colocar ele também aqui nesse primeiro cara? Posso. Então, eu vou colocar aqui Contrib No Free. Dou um Ctrl X, S para salvar, apt update. Beleza. Então, meu repositório está legal. Dentro do Contrib No Free, normalmente de repente, você faça uma instalação lá no seu servidor, máquina física, e alguma coisa não reconheceu. Eu sempre recomendo para todos, vocês podem usar o No Free e o Contrib No Free aqui no repositório, né? Então, todas as máquinas que vocês forem usar Debian, colocam isso. Não vai mudar nada em relação a... Não é porque vocês incluíram isso que vai ter... vai modificar, deixar mais lento nem nada. Não, simplesmente vocês estão dizendo para o repositório que ele vai ficar um pouco maior. Agora ele tem mais pacotes no repositório, pacotes que não são gratuitos, de terceiros. Então, eu sempre vou instalar esses carinha aqui embaixo. Deixa eu dar um copy aqui que vai aparecer no terminal aqui maiorzinho, né? Então, no caso, então, eu posso instalar a versão normal dele e posso incluir o Contriber No Free no final. Isso, sem problema nenhum. Vocês podem fazer isso depois. A única questão é que se você instalar numa máquina física a versão normal e de repente ela tem vou dar um exemplo. Eu vou instalar o Debian no meu Note, né? Daqui a pouco vai chegar na hora da instalação, ali na parte de redes, ele não vai conhecer o Wi-Fi. Vamos supor que você vai fazer a instalação pelo Wi-Fi, né? Ele não reconhece o Wi-Fi, não aparece lá o Wi-Fi. Você vai fazer num servidor Dell lá, por exemplo, a controladora não aparece para ti. Então, nesse caso de uma máquina física, eu sempre recomendo você usar a versão No Free já, né? Baixar aquela No Free lá e fazer a instalação com ela. Já nas VMs, se tu usar ela, já vai meio que reconhecer. O que ela vai conhecer? Está rodando no VirtualBox, está rodando no VMware. Né? Ele já meio que identifica esses drives e já instala de forma correta para eles. Então, eu recomendo que use a No Free mesmo, sabe? E após a instalação, vocês instalam os firmware, tá? Então, esses firmwares aqui, eles vão incluir um monte de drive. Então, assim, ele vai reconhecer melhor. No meu caso aqui, ele vai reconhecer melhor o drive da placa de rede virtualizada. Se tivesse controlador, ele ia reconhecer melhor. Então, toda essa parte ele vai funcionar melhor, tá? Então, sempre eu recomendo fazer essa instalação aqui no final. E aí, claro, para que carregue esses drives, esses parâmetros de kernel que normalmente ele instala aqui dentro, parâmetros não, mas bibliotecas a mais do kernel, vocês dêem um reboot para ele carregar novamente, tá? Então, basicamente, a instalação do Debian é isso. Se vocês têm alguma pergunta em relação à instalação, é agora. Manda aí, Thiago, alguém ergueu a mão aí.
No caso assim, mesmo a gente instalando na versão normal na VM, você recomenda instalar essa firma no final? Sim, mesmo que você esteja usando tá virtualizado, né? Que nem é o meu caso aqui de agora, né? Ela tá virtualizada, estou usando o VirtualBox e eu vou instalar. Sim, isso vai te prejudicar alguma coisa? Não, ela só vai te beneficiar. Então ele vai reconhecer provavelmente drives de placa e tudo mais. Normalmente, por exemplo, quer ver um exemplo? Se tu for instalar na máquina física, tu pode ver aqui, ó, firmware AMD Graphics, ó. Então, a placa do Note lá tem um AMDzinho. Daqui a pouco ele compartilha isso na máquina virtual. Provavelmente ele vai beneficiar só. Então, tu vai ter provavelmente otimização desse hardware, tá? Então, eu Ah, recomendo. entendi. Não faz mal nenhum fazer. Se não fizer, vai ser ruim? Talvez não. Talvez não vai ocupar nada. Na tua máquina virtual não teria nada. Mas, normalmente tem algumas coisinhas que sim, vão se beneficiar. Ah, entendi. No caso, vamos supor, nesse caso aqui, você instalou a non-free direto na VM. No caso, então, vale a pena, então, a gente sempre instalar na VM a versão non-free, então, que aí a gente já utiliza o update ali também, né? Essa firmware Isso. ali. Porque aí não precisa depois ter que fazer a mesma coisa na social list, não precisa adicionar, porque ela já vai vir com ela lá. A gente só Isso, ela. faz a firmware para Isso. poder melhorar, Ela atualizar no já caso vem ali, né? com. Na verdade, assim, se tu pegar o tamanho da ISO de uma e da outra, você vai ver que ela dá uns 100 MB quase de diferença uma para outra. E se vocês baixarem, vocês vão ver que a No Free ela é um pouquinho maior. Exatamente porque ela já embarca alguns drives proprietários. Para que na hora da instalação ele já reconheça o drive do Wi-Fi, o drive do vídeo, o drive da controladora, esse tipo de coisa. Tá? Então ele já Entendi. reconhece. Quando tu finaliza a instalação e você tem no repositório no Free e você dá uma atualização, dá um apt install aqui firmware Linux Free e no Free, ele vai instalar todas as bibliotecas de kernel, vamos chamar assim, aqui dentro, para que otimize e reconheça mais coisas ainda. Um exemplo, do meu Note antigamente, se eu não fizer, quando eu estava usando o Debian, se eu não instalasse isso, o meu drive de som não funcionava, né? Então eu tinha ele devia ter um drive de som, agora não lembro ali qual que é o modelo, mas era um drive de som mais, de repente, novo, não proprietário, que não tinha um open source lá que ele conseguisse utilizar ainda, resolveu o meu problema de áudio. Então assim, talvez lá num servidor que não tenha áudio, né? Ele vai reconhecer aquele drive. Vamos supor que tu deixou aqui, ó. Vou te dar um exemplo bem simples. Vamos supor que aqui na virtualização você deixou aqui na configuração o áudio marcado, né? Então, por mais que não tenha nada rodando lá, daqui a pouco essa máquina iniciou com uma placa de áudio virtual, né? E a tua máquina, toda vez que ela starta, ela tenta iniciar, ler o drive desse áudio e não consegue. Então, lá quando está dando o boot na máquina, né? Daqui a pouco ele vai dar um errinho lá dentro. Ah, não consegui ler o drive de áudio aqui, deu um erro, né? Para ti, tu nunca vai usar o áudio lá. Só que se tu deixou marcado aqui, tu instalou esse firmware, quando vai iniciar a máquina, ele vai ler o drive de áudio, vai iniciar numa boa, não vai ter erro nenhum, né? Então não vai ficar problemas, vamos dizer assim, para trás. Então eu recomendo sempre instalar, beleza? Ah, não, beleza. Então, professor, pelo que o senhor falou, então nesse caso é melhor a gente instalar tanto o non-free para, no caso, vamos supor, um notebook desktop, quanto para um servidor, correto? Isso. Não vai fazer mal nenhum, tá? Show. Beleza? Então finalizamos a parte do nosso instalação aqui. Agora nós vamos para... deixa eu ver aqui se tem pergunta no chat. Eu não entendi a do tá, ficou bem pequenininho aqui. Jocélio, acho que é. Então, feita a instalação do nosso Debian aí, a primeira coisa que eu faço eu vou melhorar isso aqui
para minha produtividade. Isso é o que eu faço em todo servidor praticamente. Então, não tenho... Então, por exemplo, eu dou um apt aqui e dou um tab, ou dou inst, dou tab, aqui não acontece nada, né? Não é colorido, vou usar o Ubuntu. Isso é a resposta que eu já ouvi. Então não é legal você achar que não dá para fazer isso no Debian, né? Então normalmente ele vem muito cru, né? Vem muito zeradão. Então o que a gente pode fazer aqui? Como a gente instalou basicamente só SSH, o que a gente poderia fazer aqui para dar uma otimizada, vamos dizer assim? Então uma das coisas que às vezes o pessoal não interpreta aqui, ó, é o joguinho da velha, né? E o cifrãozinho. Então, toda vez que você enxerga, deixa eu dar um zoom mais aqui, toda vez que vocês logam na máquina, vocês vão ver, que vocês logaram com o usuário comum, vão ver o cifrãozinho, né? Quando vocês viram root, vocês vão ter a cerquilhazinha. Então, assim, quando vocês leem lá o tutorial e ele tá com um cifrãozinho, é porque ele está executando num usuário normal. Quando vocês vê a cerquilhazinha aqui, ele vai estar executando como root, tá? Então, esse é o meio de interpretar o tutorial. Então, às vezes o pessoal diz, porra, root, bota sempre comentário na frente de todos os comandos. Aí eu faço o quê? Eu vou lá, copio e colo, não funciona. Não é isso. A ideia é que ele está instruindo qual é o usuário que está executando esse comando, tá? Então, uma das coisas, o Debian por padrão, você não instala, você não loga diretamente como root. Então, sempre que você for logar, você vai logar com o usuário comum e aí vai se tornar root. Como que você vira root? Sempre com su tracinho. Por quê? Se você usar só su, ele não vai carregar aqui, ele tem um petzinho aqui que ele carrega alguns diretórios, ele não vai carregar todos, então alguns comandos pode ser que não funcione. Lendo a explicação, até isso que eu lembro que eu mandei lá no grupo, a explicação, é por segurança. Tem lá uma expressão bem técnica que se alguém quiser ir atrás, mas enfim, vire root com su tracinho que é sucesso, tá? Eu particularmente, em questão de editor, eu uso Vim, tá? VI, Vim, depende como querem chamar aí, tá? Vou chamar de Vim mesmo, tá? Então, a maioria das pessoas tem até meme, né? De ficar preso no Vim. Edita com ele e nunca mais consegue sair dentro do arquivo, né? Eu só Para uso mim, Deus é mais. cada um usa o que achar melhor, né? Então, mas eu vou sempre demonstrar aqui usando o Vim. Se vocês têm dificuldade com ele, vocês podem usar um Nano, um outro carinha aqui, tá? Então, vou fazer a instalação dele aqui. E aqui tem alguns... deixa eu ver se eu consigo aumentar isso aqui. Tentar. Alguns atalhos, né? Então, por exemplo, se eu dar um Vim aqui, naquele que eu comentei do Gabriel lá, passar um treinamentozinho, eu acho que ele comenta sobre o Vim lá. Mas basicamente a gente vai usar o Vim e o nome, né, o caminho ou o nome do arquivo, né? Então vou escrever teste aqui, né? E eu vou abrir, tá? Então lá, eu preciso inserir alguma coisa aqui dentro, né? Eu posso apertar I, vocês podem ver que aqui embaixo está teste, apertar I, ele entrou no modo de inserção. E aí eu consigo escrever. Dou um ESC, e aí eu posso usar um desses comandos que estão aqui. Então, $x ele vai sair e salvar. Então, $x, saiu, salvou. Se eu dar um ls aqui para listar os meus arquivos, está lá meu teste. Se eu editar ele de novo, está lá meu arquivo que eu escrevi. Se eu incluir qualquer coisa aqui, né? E dar um ESC e for dar um $q para sair, né? Que é só um q. Ele vai dizer, olha, teve alteração. Realmente, eu criei uma linha a mais, né? Se eu quiser sair sem salvar, vou ter que botar uma exclamação. E aí ele sai sem salvar, voltou para o que era antes. Dentro aqui tem várias opções. Então, WQ é o mesmo que X, Q para sair. Eu gosto também de usar, tipo assim, né? Quero deletar uma linha, DD, eu aperto o número 3, DD, ele deletou 3 linhas. Então tem algumas coisas aqui do Vim que é útil.
também, alguns outros ajustes que eu faço nele, é editar esse arquivo vim.rc e mudar a sintaxe dele aqui. Por exemplo, se eu vim aqui /etc, vim, vou entrar. Aqui eu estou usando o comando seed. O que esse comando seed faz, tá? Ele basicamente está dizendo assim, olha, encontre isso daqui, tá? Na verdade aqui, tá? A barrinha está aqui, né? Encontre isso daqui e substitua por isso daqui. Se você ver aqui o que mudou, na verdade ele tirou as aspinhas duplas aqui do início, ó, nos dois comandos, né? Então se eu entrar no arquivo aqui só para vocês verem, ó, tá vendo? Tem as aspinhas aqui no início, né? Ele está procurando aqui exatamente esse syntax on aqui, ó. Então se eu quero localizar aqui dentro, eu dou um barra, colo aqui, ó, ele já me encontrou ali o negócio. No fundo eu estou só removendo isso daqui e removendo esse set dark aqui, que é para deixar coloridinho. Então, ó, quer ver? Vou rodar esse comando lá. Vou rodar o próximo aqui. Às vezes, quando fica essa barra, dependendo da resolução, se você tiver dificuldade, seleciona um pedacinho, segura Shift, dá no botão End, ele vai até o final. Então, ó, troquei. Vamos lá editar o arquivo. Ó. Vou editar o arquivo e está aqui dentro, ó, syntax on e set, né? Beleza. 2 pontos WQ aqui, ó, não mexi nada. Esse cat aqui, o cat no Linux, então, ó, se eu der um cat teste aqui, que é o arquivo, né? Aquele que eu criei, ó, ele vai só exibir o que está dentro do meu arquivo lá. Então ele joga para a tela o que tem dentro do arquivo. Então aqui é uma combinação onde esse arquivo vim.rc ele vai ficar na raiz. Então, se eu dar um pwd, ele vai me dizer onde eu estou, né? Eu estou dentro de /root. Esse é o meu diretório do meu usuário root. Se eu dar um ls-lha, ele vai me listar todos os arquivos que estão aqui dentro, inclusive os arquivos ocultos. No Linux, tudo que começa com um ponto, ele é ocultado. Então, pode ver que quando eu dei um ls-l, ls-lh, ó, ele só listou o teste, mas com o LHA, ele me acabou exibindo os ocultos também. Então, aqui dentro do bash RC, toda vez que nós logamos aqui no terminal, a gente está carregando o bash no final das contas. Então, aqui você pode personalizar. O bash historic vai ficar todos os comandos que você já executou. E eu vou criar esse arquivo vim.rc exatamente para fazer alguns ajustes aqui do vim. Então eu sempre uso aqui a tabulação dele para dar os tabzinhos que não fica tão jogado lá para frente e tudo mais. Então basicamente isso aqui, ó. Dá um cat aqui dentro. Se eu dar um ls-lh aqui, vocês vão ver que ele criou esse arquivo aqui, ó. Se eu der um cat nele, tá aqui exatamente aqueles arquivos. Pode ver que aqui tem as pinhas duplas. É para mostrar o número de linha. Então, quer ver? Ó, vamos dar um vim naquele RC lá. Tá normal, não tem nada de especial aqui. Beleza? Se eu editar aqui esse cara e tirar aquelas pinhas, né? Então aqui fica a gosto de vocês. Inclusive, tudo está comentado e explicado aqui no tutorial, tá? Mas só para vocês entenderem. E editar agora, vai ver que criou esse ali na frente, ó, 1, 2, 3, ó, tem o número de linha. Eu, particularmente, não gosto dessa linha, porque conforme eu estou andando aqui dentro do negócio, aqui embaixo vocês podem ver, ó, linha 28, caractere 12. Ó. Então, conforme eu vou andando para lá, e conforme eu vou descendo, ele já me dá a linha. Se eu quiser ir direto para uma linha, por exemplo, eu quero ir para a linha 4, 2 pontos, 4, ele me joga na linha 4. Então, eu, particularmente, eu não gosto desse... Até aqui na edição ele já me mostra. Vou comentar. Quando eu for olhar de novo, já não tem mais as linhas. Beleza? Um outro pacote legal é o autocompletar. Então, é que lá a gente deu um apt, dá uns tab, não acontece nada. Aqui aparecendo os arquivos, mas se eu botar um install, né, não aparece nada. Então, vou instalar o bash completation aí. Já instalou. Eu vou editar aqui etc bash rc. Eu até posso incluir, por exemplo, esse arquivo. Vocês viram que tem aqui no nosso bash rc, mas esse cara aqui é o padrão do sistema. Então, se você criar outros usuários e tudo mais, ele sempre vai estar baseado nesse aqui e ele vai ser o padrão. Então, vou editar lá nele. Na verdade, ele já contém essas linhas do autocompletar. Olha que sacanagem, ele já tem e veio sem, né? Pô, sacanagem. Então, tá aqui as nossas linhas deixa eu só procurar aqui. Tá aqui elas, ó. Ficou grandão. Aqui, ó.
Ó, enable bash. Então vou lá, vou descomentar essas linhazinhas daqui. Vou dar um 2.x, vai sair salvar. Beleza, saiu, salvou. Se eu vou dar um exit, para recarregar, né, ele, eu vou dar um exit aqui, né? No teclado você pode apertar Ctrl D, que é o mesmo que digitar exit, né? Vou virar root novamente. E agora, quando eu dou um apt e vou dar um tab, ó, ele já me completou. Se eu escrever, por exemplo, o pacote APA, que é de Apache, né? Dá um tab, ó, já me completou. Se eu dar tabs aqui, ó, ele vai mostrar todos os pacotes. Então, isso aqui é bem útil, sabe? Para ajudar. Um outro carinha legal é qual comando a gente executou, sabe? Quando ou às vezes de preguiça tu quer restartar um programa. Putz, eu acabei de digitar há 10 comandos anteriores, eu digitei um comando que tinha bind, né? Então eu vou apertar Ctrl R e procurar. Então se eu colocar aqui apt, ó, ele só vai me mostrar o último comando que eu dei como sugestão. Foi o último que eu dei, apt install bash, né? E eu posso jogar para o lado e repetir o comando. Mas o FZF aqui, ele faz algo melhor. Então vamos lá. Vamos instalar ele, vocês vão ver que legal que ele é. Então, o que eu estou fazendo aqui, só para vocês entenderem? Estou dando echo. Então, eu estou dizendo isso aqui. Ó. Se eu der esse primeiro comando aqui, ele simplesmente vai escrever o que eu escrevo. Então, escreva. Ele escreve. Então, aqui eu estou dizendo, ó, escreva isso na saída do nosso arquivo. Quando você tem o chapeuzinho aqui, barra, ele sempre vai te jogar para o teu diretório raiz. É a mesma coisa que você digitar só CD. CD sempre vai. Por exemplo, estou em CD var. Né? Eu dou um CD, ele volta para meu diretório padrão. PWD mostra onde você está. Né? Se eu dou um CD var, estou lá dentro de var, e dou um CD chapeuzinho barra, ele volta também padrão. Então eu estou dizendo, olha, dentro lá do diretório padrão do meu usuário, que é o root, né? Dentro do bash rc, que é onde tem alguns vamos editar ele aqui, vou dar um cat mesmo, né? Tá aqui ele, tá tudo comentado. Eu vou dizer, ó, inclua, né? Então quando você coloca barra maior aqui, acaba que ele vai incluir essa linha no final desse arquivo aqui. Se você colocar só um aqui, ele vai acabar apagando o arquivo todo ele e incluindo apenas a tua linha. Então, muito importante que tenha os dois aqui para incluir no final. Então, vou rodar ele lá, ó. Beleza? Se eu der um cat de novo aqui, vamos ver se ele está lá. Ó, tá lá embaixo. Ó. Exatamente, ele escreveu no final do arquivo. Mais uma vez, vou sair aqui fora, vou voltar. E agora, quando eu dou um Ctrl R, olha só que legal, né? Ele me lista aqui os comandos de uma forma bem diferente. Eu consigo selecionar para cima e para baixo. Então, eu instalei o vim em algum momento. Ou qual que foi o comando que tinha vim, né? Eu escrevo o vim aqui embaixo. Ó, tudo que tiver vim, tudo que eu digitei vim aí, ele vai me mostrar. Tudo que tinha bash, né? Ó, pt bash, vim bash, todos os comandos que eu dei. E aí tu só seleciona e tu vai lá. Então, é bem legalzinho para te encontrar o comando que você executou ali de uma forma bem rápida. Então aqui eu dou um exemplo, né, de como executar ele, Ctrl R para deixar ali. Aí a gente também tem o que? Se eu dou um ls/etc aqui, não tem nada colorido, né? Eu não sei o que é diretório, o que é arquivo, tudo mais. É claro que se eu dou um ls-lh, normalmente vocês vão ver aqui as permissões, e quando tem um dele é diretório, tá? Mas é mais fácil visualizar colorido. Então, como é que eu resolvo isso, né? Mais uma vez, nós vamos editar o bash rc, que está aqui na raiz. E aí nós simplesmente vamos descomentar essas linhas aqui, ó. Export, color, uma coisa que eu mudo sempre aqui, né? Eu, particularmente, eu costumei muito dar só um L para listar diretório, né? Eu troco aqui o L A maiúsculo por LH, ou seja, me liste tudo, tá? Aqui embaixo a gente também tem o que são os alias, tá? Eu digo assim, quem tem uma dificuldade com Linux, assiste aqueles videozinhos do Gabriel lá que vai ajudar bastante, tá? O alias é só um apelido para um comando, tá? Então,
toda vez que você loga no teu terminal e você loga, ele vai carregar tudo que tiver aqui dentro, todos esses comandos que tiver aqui dentro. Então, se vocês colocarem assim, ó, echo, bom dia não, né? Olá, este é o servidor do curso. Vou deixar isso aqui no final, tá? Vou colocar um echo aqui, ó, e vou colocar um embaixo. Isso aqui só vai fazer linhas em branco, tá? Então ele vai carregar meus alias. Então ls, ele está executando ls. Ele vai pegar lá o export, que é um atalho. Então ele vai dar um ls -- color alto. Se eu executo isso aqui, ls, imagina toda vez que a gente quisesse listar colorido, a gente vai colocar ls -- color alto, né? Para visualizar colorido. Então são alias. O L vai ser um atalho de ls -- color -lha. Aqui também tem alguns atalhos. Eu acho que eu não coloquei aqui, não. Mas no Linux, quando você dá um RM, ele remove, sem perguntar se tu quer remover ou não. Simplesmente ele deleta, né? Se você dá um CP, que é o copy, em cima de um arquivo que já existe, ele copia, ele sobrescreve, né? Se você mover também para um outro local, ele também move e sobrescreve, se for o caso. Se você quiser colocar, descomentar esse alias aqui, o que ele está incluindo? O -i. O -i, ele sempre vai te pedir a confirmação se tu realmente quer deletar. Eu não uso, eu vou confiar que eu não vou fazer nenhum erro. Mas se vocês se sentirem que tem um medo de deletar alguma coisa sem querer, né? Vocês vão ter que... Vocês podem descomentar essas linhas aqui. E toda vez que vocês forem dar o comando, ele vai perguntar, né? Ou vocês também podem passar esse comando diretamente, tá? Então, vou sair daqui. Agora, vou deslogar novamente. Vou logar para ele carregar aquele arquivo, aquele nosso bash RC ali de novo, né? Então, olha ali, ó, apareceu lá, esse é o... Ficou estranho minha frase aí. Mas, enfim, ele carregou minha frase, né? Então, vocês estão montando um servidor de um cliente, vocês querem deixar uma mensagem toda vez que ele loga no servidor lá, é esse arquivo aí que vocês editam ele lá. Então, agora, quando eu dou um ls/etc aqui, né? Olha, veio colorido. Então, começamos a colorir o nosso terminal, vamos dizer assim. Lembra, nós temos um arquivo teste aqui, ó. Eu dar um rm -i teste, ó, ele me pede se eu realmente quero remover aquele arquivo. Então não quero. Ele preservou. Se eu dar um rm agora normal, né? Então lembre, no meu bash lá não tem o -i, simplesmente já era, adeus. Então removeu. O comando da morte é o rm -rf barra. O que esse comando faz? Barra, comparado ao Windows, seria o C2 pontos, ou seja, todo o sistema. Então, R é recursivo e F é de forçar. Então, ele toca o foda-se aqui e deleta tudo. Se eu não me engano, depois, mais pra frente, só pra mim não bagunçar, eles incluíram quando vai fazer isso ali, eles não deixam. Ele pede se tem certeza, tem que passar um comando X ou Y. Aqui também você pode adicionar esse PS1 aqui. O que isso aqui faz? Tá vendo que o nosso root, esse cara aqui não está colorido, então eu vou colorir ele, tá? vim.bash rc e vou lá no final, se for olhar aqui em cima tem o PS1 aqui, ó. Esse é o padrão dele ali. Posso colocar ele em qualquer local aqui. Se eu dar um su menos aqui, eu viro o root de novo, ó. Então agora temos um cara colorido aqui no início. Eu gosto de deixar sempre assim, acho bacaninha, porque quando eu entro num diretório, ele vai herdando aqui a nossa pastinha ali, ó. Então a gente consegue visualizar já onde está, fica mais legal. Aqui eu falo, aqui tá os alias, né? Então você pode incluir alguns outros alias. Por exemplo, nós temos aqui vou pegar aqui cat/var log syslog. Então aqui estão todos os logs do sistema, né? Se eu colocar aqui grep, eu quero só procurar pelo log onde apareceu, vamos pegar aqui um nome, né? Vou pegar esse aqui. Então
O que eu estou colocando aqui? 2 comandos. Eu estou dando um cat onde exibe tudo. Eu botei a barrinha aqui, papermore. Grep, ele vai filtrar por essa palavra aqui, anacron, né? Então, eu vou tirar o service aqui, só botar assim. E eu vou executar. Então, deixa eu quebrar umas linhas aqui. Então, ó, tudo onde tem essa palavra, ele acabou encontrando. Vou botar aqui .s de service. Ó, todo onde então existe essa palavra, ele encontrou. Mas seria legal se essa palavra aparecesse colorida. Então, menos color. Então, fica mais legal. Então, em vez de eu estar digitando menos color toda vez, eu posso ir lá e editar o bash rc e vamos incluir mais uns alias aqui. Qualquer lugar desse aqui, eu quero incluir no final, eu posso incluir. Então, vou copiar aqui. O que eu estou fazendo? Então, grep é grep menos color. Temos o egrep, que também é uma espécie de grep com... Aqui tu pode usar no egrep, por exemplo, quem manja de regex ali, fazer uns filtros mais elaborados. A ideia é sempre colorir. Aqui eu coloquei o IP, eu botei o "-c", então, por exemplo, quando a gente dá aqui IPA, né, não está colorido. Mas eu gostaria que fosse, ele sempre incluísse o "-c" aqui para mim, que aí acaba que fica colorido. Então, posso incluir ele aqui. O diff, você pode ter 2 arquivos e tu queira diferenciar. Sabe lá no GitHub quando tu tem o desenvolvedor, alguma coisa, colocou um arquivo novo lá e tu quer ver o que mudou de um arquivo para o outro? Esse diff vai fazer a mesma coisa. Então vamos pegar aqui, vamos criar 2 arquivos rápidos aqui. Vou escrever, vou fazer assim, escreve Rudimar opa, esse maior aqui vai depois. Então escreve Rudimar no arquivo A1, tá? E escreve no A2. Beleza, se eu dar um diff A1 e A2, não tem nada de diferente, certo? Agora, se eu colocar aqui agora remonte, eu vou abrir 2 para ele incluir no A2 mais uma linha. Então, se eu dar um cat A1 tem Rudimar, A2 Rudimar remonte. Se eu dar um diff agora neles, ele vai mostrar, olha, no segundo aqui nós temos o remonte, né? Então, se eu passar menos color, ele só simplesmente vai colorir. Então, eu normalmente vou incluir esse povo aqui no meu bash rc. Então, vamos lá. Vou colocar ali junto aqui com meus alias. Posso sacanear? Posso. Por exemplo, posso colocar alias ping igual eco escreve tá? Eu vou botar aqui esse 1 aqui vai pegar a saída do ping e escrever ele também. Então, preciso carregar, né? Então, vou sair fora, vou logar de novo. Então, se eu der o diff agora sem o color, ó, tá colorido. Eu vou botar lá ping 1, né? Então, ele tá me sacaneando, né? Então, o cara vai digitar um comando e tá acontecendo isso. O que eu faço para que isso não aconteça? Você pode colocar barra na frente. Sempre que você colocar uma barra na frente do comando, ele vai ignorar que tenha alias. Você vai ver que ele vai realmente funcionar. Então, se eu dou, por exemplo, pegar aquele diff que me mostra colorido e boto barra na frente, ele ignora qualquer alias que tenha. Então, sempre que vocês... Isso aqui é uma coisa bem interessante, porque às vezes alguém que vai hackear um servidor, alguma coisa assim, ele pode colocar em comandos simples, executar coisas que não deveria. Ele pode, por exemplo, fazer assim, vim.bash. Isso aqui vai daí da maldade de vocês também querer sacanear os outros. Mas, por exemplo, assim, ele pode passar lá o ping, né? E ele vai passar aqui o que vem depois do comando, né? Então, esse aqui é o primeiro. Eu escrevi ping e qual é a próxima palavra, né? Ele colocou um ponto vírgula, eu escrevo lá. Opa, não posso passar aspa, né? Vou passar dupla aqui. Você ferrou. Então, quando eu... Só virar root de novo. Quando eu dou um ping aqui, ele está dando 2 comandos. Deixa eu ver aqui. Ele executou aqui embaixo. Não tem um erro ali, mas ele executou aqui. Então, isso não... Vou excluir nosso alias do ping aqui. Só para vocês entenderem um pouquinho mais, tá?
Beleza. E aqui no exemplo eu disse, ó, bota ping e vou colocar rm-rf/etc. Pronto, apagou todas as configurações do sistema, Deus. Temos o grc, que é um comandinho que ele vai colorir também as saídas. Ele vai tentar colorir várias coisas. Então, sim, vou dar um apt install. O "-y" no final ele não pede confirmação, tá? Então já sai instalando. Aqui eu criei uns alias para usar ele, mas só para dar de exemplo, né? Se eu dar um ping 1, tá lá meu ping. Se eu boto grc no começo, ele vai tentar colorir algumas coisas. Então, visualmente, é mais agradável de visualizar algumas coisas com o grc. Por exemplo, eu vou dar um tail-f/var log syslog, quero ficar acompanhando os logs do sistema, né? Então, ó, ele fica bem mais confortável de visualizar isso daqui. Fala aí, Thiago. Nessa parte desse comando aí, daria para colocar ele de uma forma geral? Vamos supor, se você fazer um restart de algum serviço, alguma coisa, ele já iniciar executando esse comando para todos os comandos que a gente digitar? Tipo, digitou ping, ele já rodar com esse comando, tipo, de forma automática para todos, que você for usar? Ou tem que ser sempre criar um alias? Tu vai ter que criar um alias. Sempre, né? Eu não sei se teria alguma gambiarra de sempre incluir ele na frente. Eu acho que seria prejudicial, porque alguns comandos vai bugar, não vai funcionar corretamente. Então, sim, tu teria que sempre vir aqui, né, e incluir um alias para aqueles comandos que, na verdade, vai funcionar, vamos dizer assim, melhor com ele, né? Então, eu coloquei o tail, o ping e o ps aqui. O ps-ao-x, por exemplo, vai mostrar todos os processos aqui dentro. Então, com o grc fica mais agradável também. Então, aquele comando que tu acha que... O que eu digo? Tu pode, sim, executar um comando, algum comando novo aí que tu vai usar, né? E ver se funciona com o grc na frente. Ah, funcionou legal? Não bugou, não deu nada? Beleza, cria um alias para esse caso aí, então. Beleza. Valeu. Então, incluí aqui, né? Saí, voltei. E aí aqui, de sacanagem, né? Eu fiz tudo num comando só. Então aqui tá lá. apt install vim bash completei, chefzei o grc. E basicamente eu mandei escrever tudo que a gente fez tá aqui. Então, sempre que eu vou pegar um servidor do zero, eu vou simplesmente rodar esse comando, vir aqui copiar tudo. E automaticamente tudo que a gente viu aqui passo a passo, ele vai fazer, com exceção dessa linha aqui. Então, essa linha aqui, eu já vi o que veio de gente já me perguntar, porra, onde eu copiei essa linha aqui, então o que isso aqui faz? Ó? Ele vai escrever dentro do bash rc, tá dentro do root, né? Quando eu logo na máquina, apareceu lá, contribua com blog remonte, né? E isso não está aqui dentro, né? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Escreva essa criptografia aqui, e ela é um base 64. Então, se na verdade o que você está fazendo é escrevendo isso ali, ó. Contribua não sei o que. Então, esse é o decode. Se vocês querem fazer essa modinha, vocês podem fazer assim: olá, mundo. Vocês colocam assim, base 64, bem simples. E ele criptografou isso aqui. Então, o que acontece? Se eu for lá no meu vim.bash rc, né? A pessoa, putz, o que é? Não sei o que. O cara tem medo, né? O que o maluco escreveu aqui? É que foi só para sacanear mesmo. E agora, quando eu logar, né? Vocês vão ver que vai estar lá meu olá mundo lá embaixo, ó. Tá? Então, é essa linha aqui. Que teve gente que já veio me perguntar como é que eu tiro. Eu instalei no servidor do meu cliente agora. Tá aparecendo lá. Beleza. Então, aqui, o apt, tá? Basicamente, o nosso gerenciador de pacotes. Então, apt update, ele vai ler o nosso repositório. O que é ler o nosso repositório? Lembra que lá no início nós editamos ele? Então, tá aqui dentro, /etc, apt source list. Aqui dentro fica o nosso repositório. Então, pode ver que os domínios aqui, ó, toda vez que a gente dá um apt, ele lê esse cara. Então, quando a gente adiciona repositórios de terceiros,
sempre que nós adicionar, se eu entrar aqui /etc/apt, o que a gente tem aqui? Nós temos o source list e tem uma pastinha aqui, sourcelist.d. Todo arquivo que estiver aqui dentro, final.list, ele é carregado também. Então, quando eu vou criar um repositório terceiro nome, vou incluir o repositório do VirtualBox, né? Então, eu vou criar uma pastinha aqui, criar um arquivo dentro de sourcelist.d, virtualbox.list, vou colocar lá o que precisa dentro do arquivo e vou dar um apt update. Quando eu der o update aqui, ele já vai estar lendo o repositório lá desse local, e quando você for localizar um pacote, né, ele vai achar já, se tiver naquele local. O apt upgrade, ele vai atualizar todos os pacotes que estão disponíveis para atualização. Então, assim, todo servidor que eu tenho tutorial no blog, vocês podem fazer apt update e apt upgrade sem medo algum. Não tenho por que não fazer. Na verdade, se você não fizer, você provavelmente vai estar deixando uma falha, uma vulnerabilidade provavelmente exposta num futuro, se vir a ter um pacote vulnerável. Então, o que eu recomendo? Uma vez por mês, acesse o servidor, apt update, apt upgrade. Se precisar dar um reboot, normalmente quando você vê lá Linux ou firmware, é porque ele deve estar atualizando algum pacote de kernel. Então o kernel, para que carregue a nova versão, você precisa rebootar, não tem outra escolha. Então, atualizou, quiser dar um rebootzinho, né, mesmo que sem saber o que vai fazer o reboot, não tem problema nenhum. Normalmente reinicia muito rápido. Então, update vai ler o repositório, o upgrade vai ver os pacotes que estão disponíveis e ele vai te falar para te atualizar. Se você quiser usar o apt search, então o meu inglês é uma bosta, já vou adiantar. Apache, por exemplo, então eu quero localizar o pacote Apache, né? Então aqui ele vai localizar vários pacotes que contêm o Apache ou estão relacionados ao Apache. Então ele vai pesquisar. O show, ele vai te mostrar informações do pacote. Então vamos lá, show. Ele vai dizer aqui que o Apache, deixa eu ver se eu consigo reduzir um pouquinho. Consegue ler desse tamanho aqui? Para não ficar tão gigante para mim e não quebrar tanta tela? Tá de boa? Então aqui ele vai dizer, ele vai falar, olha, versão tal, dentro desse pacote aqui ele vai sugerir alguns outros pacotes. Ele tem alguns pacotes dependentes que ele vai acabar instalando, então ele acaba instalando outros pacotes. Então aqui para visualizar o que tem dentro do pacote. E aqui já está em português, porque a gente instalou a versão do Debian em português. Então é legal por isso. Daí, o que tem em português tu já vai conseguir visualizar. Então, a não ser que tu queira em inglês e queira treinar seu inglês, beleza. E apt install o nome do pacote. Você pode instalar também o main.db. Normalmente você tem o quê? Por exemplo assim, pegar aqui o htop está instalado? Não. Apt install htop. Vamos instalar o htop, que acho que ele está para baixo. O htop, né, é o nosso amiguinho que mostra questão de hardware e tudo mais. Aí, ó, nosso Debian está rodando com 75 MB lá. Se eu passar aqui menos help, vamos ver se tem alguma coisa. Me deu umas ajudinhas aqui, legal. Vamos instalar o main.db. Isso aqui é mais para quem está querendo aprender mesmo, tá? Então vamos passar aqui, vou instalar ele. Ele é uma biblioteca de ajuda. Vamos ver se tem aqui do htop, nunca testei. Ó, então, o que eu fiz aqui? Main htop, e olha só, uma ajuda muito melhor, claro, está em inglês, mas é uma ajuda muito melhor daquela que ele passou antes ali, só usando menos help, né, que a maioria dos comandos tem, ó. Te dá basicamente tudo aqui. Então, para sair, aqui embaixo está dizendo, ó, para sair você pressione Quit, né, aí sai. Então, você pode usar o main para vários comandos. Então, se você está tentando aprender ou saber o que esse comando aqui tem mais de opção, né, você pode usar o main aí, que vai te dar uma ajuda bem legal. Tá? Seguindo aqui, aqui eu no caso mostrei, né, o main com ping -h, storage -help e alguns comandos aqui. O comando df vai te mostrar
as tuas partições de disco. Então, df-h aqui ele vai te mostrar em mega e giga, né? Então, ó, lá tem o meu disco SDA que eu criei com 10 GB lá. Ele pegou um para fazer swap. E aqui está o meu sistema, e o meu sistema operacional está com 1,5 GB usado. Posso passar mais específico. Então, aqui vai pegar só aquela informação de uma partição específica lá. O comando do, ele vai listar o tamanho de um diretório, né? Então, se você entrar lá, /etc, quantos mega tem dentro desse diretório, né? Se eu passar do, ele vai me passar tudo que tem lá dentro e, né, quantos bitzinhos tá do lado ali. Se eu passar -h, ele vai mostrar já em mega e kbytes aqui, ou giga, né? E se eu passar o -sh, aí ele me mostra literalmente quanto tem aqui no final ele mostrou, né? Mas ele vai me passar só quanto tem naquele diretório. Isso aqui é legal para quando tu precisar dar uma debugada, onde é que tem quantos mega tem em algum diretório, que tu precisa localizar. Depois tem um outro comandinho também legal que eu vou passar. Uptime, para você ver o tempo que a máquina está ligada. O tail, ele vai te mostrar os últimos log de um diretório, né? Os últimos 10 são as últimas 10 linhas. Eu posso passar aqui -n50, ele vai mostrar minhas 50 linhas. Eu posso passar o -f, que ele vai mostrar em tempo real. Então, assim, isso aqui ele está em tempo real. O que acontece? Se eu for logar aqui na minha máquina, SSH172 19.2 aqui, vamos ver aqui, olha aqui, ó. Então, ó, teve um cara vindo desse endereço IP e ele logou via SSH lá, ó, novo usuário e tal, né? Vou sair daqui, vou deslogar e aqui ele está informando que desconectou, certo? Então, sempre que tu quer ver um log em tempo real, usa o -f. Se você quiser filtrar alguma coisa, né, você pode usar aqui para sair do modo que dá um Ctrl C que ele cancela, tá? Então, eu quero filtrar a palavra filed. Então, se eu for lá logar e eu vou errar a senha aqui propositalmente, olha lá, o cara tentou logar desse IP, usuário tal, e falhou, certo? Eu posso usar um filtro aqui. O cat, que nem eu falei antes, ele vai exibir tudo que está dentro de um arquivo. Você pode usar o grep para filtrar só palavras determinadas. Então, teve aqui, ó, o meu file de antes. O more, ele vai parar, né? Então, assim, ó, mais, né? Então, pode ir dando barra de espaço, enter, para ir passando as linhas até finalizar. E o less faz a mesma coisa aqui. O tac é o contrário de cat. Ele vai fazer a mesma coisa, só que ele vai imprimir de trás para frente. Então, o cat aqui, quando a gente olha um log, pode ver que aqui, ó, às 9h27 foi o último, né? Se eu rodo o tac, aqui vai pegar lá o primeiro, que foi às 8h55. É o inverso. É o mesmo comando, só que de trás para frente. O store-c eu normalmente vou usar para quê? Para que tu consiga, aqui, se você está só store, ele vai te listar todos os comandos que tu deu, né? Mas se tu usar o "-c", ele vai apagar. Normalmente vai acontecer alguma coisa nesse sentido assim. Eu digitei aqui algum comando e esse comando tinha uma senha junto aqui, né? Pô, isso aqui não é legal. Então eu vou dar um story. Tinha uma senha junto aqui, né? Eu acabei deixando pequenininho. Eu vou dar um story "-c". Então esse story "-c", aqui acho que o meu ZSH tá bugado. Bash. Story "-c". O que esse comando vai fazer? Ele vai limpar todos os últimos comandos que você deu. Então, se você digitou alguma coisa assim, que o próximo usuário que for logar na máquina vir fuçar o histórico, tu não quer que apareça, use o story "-c" para não ficar rastros, tá? Por exemplo, o hacker, quando invade uma máquina, ele vai catar o histórico de comandos que tu deu para ver se tem alguma informação lá dentro. Então, é interessante você se preocupar com ele.
O HD Parm, ele vai te dar informações de disco. Eu normalmente, quando instalo lá, um cliente, por exemplo, instala uma VM para mim e diz, Rudy, monta um servidor X, me monta um Zabbix aí nesse servidor. A primeira coisa que eu vou analisar é o disco. Eu vou ter que dar uma futricada. Então, lembra que em df-h a gente visualiza? Então está aqui o nosso disco, é o /dev SDA. Então eu vou passar aqui HD Parm, SDA, ele vai me dar, deixa eu lembrar aqui o Windows. Opa, ficou Deb ali, tá Deb mesmo, tá errado lá. Dev/SDA, tá? Então, é Dev ali, tá? Então aqui ele me deu informação, modelo, VirtualBox, blá, blá, vai estar todas as informações aqui. Então, vamos passar o menos em maiúsculo aqui. E aqui já me passou mais informações mais bonitas. Serial do HD, né? Então, quero saber que HD, o que tem lá, né? Tá passando informações. E o "-t", ele vai te fazer um teste nesse cara. Então, vou passar o "-t" e vamos ver aqui qual que é a velocidade do nosso carinha lá. Então, tá com uma velocidade de 1.300 megabits por segundo. Show de bola, não é SSD. Então, minto, acho que é um NVMe. Então, tá bem legal a velocidade. O que acontece? Se você pegar, por exemplo, uma máquina que está rodando virtualizadores, né? Isso aqui é muito comum acontecer. Imagine que esse meu servidor aqui, é esse cara que está aberto aqui, tá? Tá aqui ele. Essa é a minha máquina que está rodando um Debian com o VirtualBox ali, né? Então, pense comigo. Se essa minha máquina virtual aqui, ela tem... Tudo bem, ela deu uma alta velocidade, né? Mas vamos pensar assim, ela deu 80 mega. Isso aqui eu já peguei muito, né? Um HD SATAzão lá, meio batendo biela. E eu vou fazer um teste. Tá muito ruim a leitura. Provavelmente o HD tá ruim ou tu tem alguma outra VM que tá tendo muita leitura e escrita em disco, talvez. E ele vai acabar prejudicando outra VM. Então, por exemplo, principalmente sistemas que gravam muita coisa, tu pega um Zabbix lá que está gravando coisa em disco, daqui a pouco vem um alerta lá dizendo que a leitura escrita está demorando muito, exatamente porque, né, esse teu HD tá pedalando. Então, o HD Parm é bem legal para te olhar esse tipo de coisa. E aí, como é que eu olho esse tipo de coisa? O que está consumindo, né? Vocês podem instalar o IOTOP. Então, o IOTOP ele vai exatamente mostrar aqui quais são os processos e aqui em cima ele vai te dar um total, né, das velocidades de escrita e leitura. E aqui embaixo ele vai te mostrar o processo. Então, de repente, sim, aqui ó, um caso que já me aconteceu no passado. O cara me pediu, meu MKOut tá viajando na maionese lá e tal. E mandar o cara instalar o IOTOP lá dentro e ele olhar, tinha lá um processo, né? O MK dele foi hackeado e tinha um processo detonando o servidor dele lá automaticamente. Era uma VM e essa VM, como está rodando em cima do virtualizador, ele acaba dando toda a leitura para esse disco lá. E as outras VMs que estavam rodando junto também estavam apanhando porque o MKOut dele estava destruindo com leitura e escrita de disco lá. Então o IOTOP vai te ajudar com isso. E o HDTOP aqui, né, que vai eu já falei sobre ele, te exibir aqui. Você pode apertar F2 aqui embaixo, tem algumas opções, ordenar essas colunas, mudar a cor, tem várias coisinhas aqui dentro. Mas basicamente o normal aqui já me serve. Se vocês quiserem matar um processo também, vocês podem selecionar ele aqui e usar o F9, que ele vai dar um kill. Vocês podem exibir ele em árvore aqui, que talvez seja interessante para... Deixa eu aumentar a tela aqui. Para visualizar, então, o que está dentro do que, né? Então, pode ver que aqui eu estou logado a SSH e dentro aqui eu entrei como bash, dei um sumenos e estou bash e estou dando um htop, né? Então, tem toda a árvore do meu SSH aqui dentro. O wget, que serve para fazer download de algum... Aqui no HTOP você pode passar, eu quero só visualizar, por exemplo, de um usuário específico, só o processo X ou Y, também consegue, tá? O wget serve então para te fazer download,
por exemplo, eu quero baixar a ISO do Debian aqui dentro, né? Então, se eu for lá pegar aqui o link, né, do Debian, sei lá, vou pegar aqui, né? Eu passo lá wget, vou entrar em temp aqui, wget e passar o link aqui, ele vai me baixar essa tela aqui no final das contas, né? Vai ter um arquivo index aqui, olha lá, index.html, que é exatamente o que a gente está vendo aqui, ó. Tá? Então, esse aí é para fazer download do nosso amigo wget aí. O ipcalc, para quem gosta de calcular IP, então se você tem dificuldade em fazer cálculos de endereço IP, ele vai te ajudar. Então o cara que está aprendendo lá ipcalc 192.168.00/16, né? Então aqui ele vai te dar bem bonitinho todos a máscara, host, tudo mais, certo? Tem uma calculadora em IPv6 que ela foi feita em Python, ela está lá no blog o arquivo. A versão do Python padrão aqui no Debian 11 já é a 3, tá? Então nós temos que instalar aqui alguns pacotes. Vamos instalar o wget, porque exatamente eu vou usar o wget, e tem que instalar o Python IP address aqui. Essa calculadora IPv6 eu não vou instalar, porque eu vou mostrar ela aqui no meu computador mesmo. Mas se alguém quiser instalar no servidor, né, ele vai fazer download, vai jogar lá dentro do diretório bin, que estão os executáveis, e aí você passa lá o comandinho e ela vai te mostrar. Eu normalmente eu gosto muito dessa calculadora, que ele acaba mostrando aqui em cima, ó, bem certinhos. Que para mim dar zoom fica estranho para vocês, mas aqui bem certinho, onde estão as máscaras, algumas coisas, host. E o que eu mais gosto aqui embaixo é eu vou quebrar um /56, quantos subredes ele me fornece /64, meu 48, quantas 64, quantos 56. Então isso aqui ajuda bastante, tá? Então uma calculadorazinha de IPv6. Tem o cipcalc, que ele também acaba fazendo praticamente a mesma coisa aqui, um pouquinho diferente. O cipcalc já calcula o IPv6 também. Temos aqui o nmap, que serve para fazer scanner de porta. Então vou dar uma apt instalar o nmap. E aí, por exemplo, aqui, nmap 172.19.19 2, que é o nosso servidor, né? Eu vou rodar o nmap lá no nosso servidor, ver o que pegou. A porta aberta 22. Esse nmap, ele escaneia basicamente só as portas padrões, aí vamos dizer assim, né? Ele não varre todas as portas. Se você quiser varrer todas as portas, você tem que passar aqui "-p". Eu posso especificar a porta também, escaneei só a 22, vai estar aberta, já foi bem rapidinho. Escaneei a 22 e a 21, então a 21 está fechada. Quando vocês enxergam um filter aqui, porque provavelmente tem um firewall no meio do caminho. Então, às vezes o cara diz, meu servidor DNS não está funcionando. Eu pergunto, cara, me manda o IP aí que eu vou rodar um scanner daqui e tem um filtro no meio. Eu dizer, cara, olha o teu firewall aí que provavelmente de fora tu acabou bloqueando a porta 53. Se você passar "-su", ele vai ter pacotes, protocolo UDP e "-t", TCP. Padrão quando não passa é TCP. Então aqui, se eu passar "-22", "-sv", aqui ele vai me trazer também informações aqui do que está rodando lá, o SSH, versão Debian, esse 5 não é a versão Debian 5, tá? O protocolo, então aqui mora os perigos, né? De tu tá entregando qual a versão que está rodando em algumas coisas, tá? Então, a primeira coisa que deve ser feito é trocar essa porta de SSH. E eu não sei se está aqui, mas eu ensino em seguida. O comando dig, eu vou pular ele agora, eu vou deixar ele lá pro nosso hora de DNS, porque a gente vai falar bastante dele lá, tá? Tem um comandinho aqui que é o pgen, que serve para gerar senhas, tá? Então, se tu quiser preciso gerar umas senhas aleatórias lá, tu pode definir lá quantos caracteres, vai gerar um monte, tá? O DNS top também nós vamos ver lá dentro do cursinho. E deixa eu ver aqui, host também nós vamos ver lá dentro. IF-top, a banda da interface. Deixa eu ver se eu tenho no meu computador IF-top instalado. Não tem. Eu vou instalar no meu PC.
Aqui fica mais... O que ele disse aqui? IF top. Precisamos tudo. Então aqui vai mostrar aqui meus endereços IPs, para onde eu estou acessando aqui, o tráfego e tudo mais. Locate é interessante. Por exemplo, esse que eu vou instalar lá no nosso servidor. Então lá no nosso DNS eu vou instalar o Locate. Beleza. Toda vez que tu... o Locate, sim, ele monta uma biblioteca com todos os teus arquivos. Então eu preciso dar lá um update DB. Então ele vai atualizar essa biblioteca. Então depois eu vim dar um locate. Então localiza aí barra syslog. Então eu vejo que ele retornou todos onde tem syslog. Então onde é que está aquele arquivo? Eu acabei de instalar o Apache. Onde é que estão os arquivos do Apache ou X arquivo, né? Como é que eu localizo? Onde é que ficou? Onde é que está o HTOP, né? Eu localizei o HTOP. Então ele está dizendo aqui, ó. Tem o arquivo .config HTOP, temos o srbin HTOP, né? Então tu consegue botar um grep aqui só para ficar redundante, né? Mas ele vai me deixar colorido aqui. Então, para te localizar alguma coisa. Trace route, não preciso nem explicar, né? É o trace. Então, tu quer fazer um trace route no servidor, tu consegue instalar ele. Lembra que nós na instalação não marcamos pacotes lá, padrões? Então, o trace route não viria instalado, né? Então, se você quiser, você precisa instalar ele. Está aí o nosso trace route. GRC na frente, vai ficar colorido. O MTR é o nosso trace route. Quem tem... Acredito que todo mundo já usou MikroTik, né? MTR, aquele trace route da MikroTik que fica em tempo real lá, rodando, né? Então tá aí, ó. Nós conseguimos ficar visualizando ele aqui. O pacote NetTools vai te trazer vários comandos lá, como ARP para visualizar os MAC, ifconfig, que não existe mais, né? Foi substituído pelo comando IP. Route também, netstat, que foi substituído pelo comando SS, o ARP ping para pingar no pacote ARP, LM sensores. Eu vou instalar isso aqui na minha máquina de virtualização, que ele não está instalado aqui. Ó. Não adianta eu instalar numa de virtualização, porque não vai me dar muito. Eu vou passar aqui sensors. Então, olha só, está me dando lá a temperatura das CPUs, né? Me dão informações da máquina, né? Normalmente você vai passar de uma virtual, ele não vai ter temperatura na virtual. O Bemon, para quem quiser ver em tempo real, no meu MikroTik eu consigo olhar lá a interface quando está passando na interface, né? Então se eu passar o Bemon aqui, selecionar aqui ETH0, ele vai me mostrar aqui quanto que está passando. Deixa eu abrir aqui, ó. Vou tentar dar uns F5 aqui. Pra ver se ele consegue carregar lá. Aqui, agora apareceu certo, vi que estava bugado. Ó, ele vai mostrar aqui o tráfego da nossa interface lá. Aí ficou... O meu zoom está muito grande aqui. Por isso que tirei aqui, já melhorou um pouco. Ó. Então, quando eu atualizo aqui a página, ele vai dar um refresh lá, nós temos um tráfegozinho rodando. Então, quem quiser ver o tráfego da interface, o Bemon é legalzinho para isso. Eu estou fazendo isso aqui no servidor do Note que está virtualizando, tá? Vou instalar o NCDU também nele. Esse cara aqui, ele vai... NCDU, ele vai me mostrar todos os diretórios, qual o tamanho que tem cada um. Ó. Então... Como eu rodei NCDU dentro do root, né? Ele teoricamente vai mostrar tudo que está dentro de root aqui dentro. Se eu rodar ele /home ou entrar na pasta, né? Ele vai mostrar qual que é a pasta aqui. Ó. Então o VBox lá tem 19 GB, que estão todas as minhas virtualizações. Então imagine assim, porra, eu tenho né? Meu disco está cheio, né? Estou olhando aqui meu HD, então ó, tenho 48% já, tem 50 GB ali o meu servidor.
E eu preciso saber onde é que estão onde é que está ocupando, né? Qual é o diretório que está ocupando, né? Então eu posso passar aqui um ncdu barra, que ele vai ir lá para a raiz, ele vai varrer tudo, né? Claro. E aqui na raiz a gente vê, ó. Então, que ele está lá em home. Se eu selecionar, eu posso andar aqui dentro, selecionar home, ele vai me mostrando, ó. Então tá em VBox, tá lá dentro das VirtualBox. Qual que é a que mais ocupou lá? O Debian Desk, né? Então é a minha máquina aqui que está rodando um Debian Desktop, que mais para frente a gente vai utilizar para fazer uns testes. Tá? Então, ncdu serve para isso. O apt install tree vai instalar o tree, ele já está instalado aqui. Então, se eu entrar, por exemplo, barra home, né, tem meus dois usuários. Se eu entrar em VBox, tem aqui algumas pastas. Se eu rodar tree, ele vai mostrar em árvore aqui todos os diretórios que tem. Então, pode ser bem útil aqui para visualizar o que tem dentro. O Net Discovery, ele vai aqui, eu já deixei o comando embaixo, ele vai dar uma varrida aqui na rede e tentar localizar a sua vizinhança. TCP-dump vou deixar para depois, ele vai ficar ouvindo. Quem já usou o Wireshark para ficar capturando pacotes e analisar, ele é bem grande, tem muita coisa aqui. Neofit serve para, acho que é mais firula, na verdade. Acho que eu tenho no meu PC aqui. Vai mostrar. Isso aqui, às vezes, o pessoal instala esse comando e coloca ele executar lá no bash RC, que quando loga na máquina, exibe isso daqui. Então, mais firulagem. Esse mais que ele não vem ao caso, é mais para quem quer fazer um tuner, um tuning, né, otimização do MySQL para alguma coisa assim. BGPQ para quem mexe com IRR, quer ver bases de IRR. Então aqui acabou que fugindo um pouco mais do nosso assunto, mas só para dar uma pincelada. Aqui tem alguns atalhos para pôr o Netstar com o GRC na frente, o DIG com o GRC na frente, Traceroute com o GRC. E é isso, pessoal. Não sei se ficou alguma dúvida aqui. Aí vamos fazer um intervalinho aí, porque senão vamos dar um gole aí para molhar a garganta. O que, 10 minutinhos? Vocês têm alguma pergunta do que foi passado até agora? Senão vamos fazer um intervalinho de 10 minutos. Sem perguntas? Todo mundo... Por aqui tá tranquilo. O que você mostrou aí já até deu uma pincelada aqui, já deu para entender bastante, porque eu tinha dúvida no Linux também. Tá sendo fácil o entendimento? Eu tô indo muito rápido? Como é que tá? Tranquilo para mim. A pergunta que eu tenho é referente à porta do CSH, mas a gente pode ver depois do intervalo, não tem problema. Beleza, primeira coisa então vamos ajustar essa porta do SSH e eu entro lá. Então, 10 minutinhos aí, 10h18, 10h20 aí por aí já vamos retornar. Eu vou finalizar o vídeo agora, e aí depois eu faço uma gravação nova e depois vai ficar em 2 vídeos, beleza?